Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. E como nós precisamos de ter nossos corações guardados, as nossas mentes protegidas. Ontem nós começamos a falar sobre a experiência de Jefté. E hoje no versículo 3 nós vimos que ele foi rejeitado pela família, foi expulso pela família. E o versículo 3 do capítulo 11 de Juízes diz que ele foi para uma terra chamada Tobi. E lá, homens levianos se juntaram a ele. Quem foram os companheiros que Jefté arrumou nesse lugar? Homens também que por alguma razão estavam desocupados, ou que eram rejeitados também socialmente, de maneira que eles se juntam ao Jefté, e pela característica do Jefté, de ser esse homem valente, poderoso, provavelmente viram nele um líder e se juntaram a ele, e de repente o Jefté começa a liderar esse grupo de pessoas. E isso nos faz pensar, irmãos e irmãs, duas situações que eu penso importante para a gente pensar um pouco nesse dia de hoje. A primeira delas é com quem nós nos aliamos, com quem nós nos juntamos, com quem nós andamos, com quem nós passamos a maior parte do nosso tempo. Porque é uma característica do ser humano de procurar andar com pessoas que são mais parecidas com ela. E essas pessoas se juntaram ao Jefté porque se identificaram com ele de alguma maneira. As pessoas que nós procuramos e nos juntamos a essas pessoas, ou passamos tempo com essas pessoas que têm o mesmo pensamento, princípio, que de alguma maneira se identifica conosco, então nós gastamos o tempo. Isso, a nossa reflexão importante nessa manhã, porque cabe uma pergunta para nós: com quem nós temos andado? Com que tipo de pessoa nós temos andado? Com quem nós temos gastado o nosso tempo? Pensar assim, irmãos e irmãs, também reflete que tipo de pessoa nós somos. A segunda ênfase que eu quero dar nessa manhã para pensarmos juntos é o que nós fazemos com os ataques da vida. A história do Jefté que nós vimos hoje era uma história complicada, mas o que ele fez com essa história? Você é capaz de pegar algo negativo na sua vida e tornar isso algo positivo? Você é capaz de pegar as adversidades que a vida apresenta e transformar essa adversidade de alguma maneira que possa moldar, formar, forjar o seu caráter, refinar a sua vida? Você lida com as adversidades na sua vida de maneira que elas não vão trazer ou empurrar você para baixo, mas que de alguma maneira você pode usar essas adversidades para puxar você para cima. Que me parece, irmãos e irmãs, que em algumas situações, e muitas delas na nossa vida, nós temos um tipo de escolha o que nós vamos fazer com aquilo que a vida nos apresenta. Como nós vamos usar as experiências da vida para o nosso bem ou para o nosso mal. Como nós vamos enfrentar esses desafios? Ontem nós falamos sobre superação, ou como nós vamos superar esses desafios na vida, usando essas experiências adversas de maneira que contribuam para nos jogar para cima. Eu penso que o Jefté, nessa direção, ele foi uma pessoa que administrou bem a experiência ruim que ele teve na vida dele. Desde o seu nascimento ele já enfrentou situações adversas, mas ele usou essas situações e transformou, a princípio, em algo bom para ele. Ele passou a ser um líder, de rejeitado da sua família, de ter um estigma de ser um bastardo,
E ele, apesar dessa experiência desde criança, quantas situações ele não enfrentou na sua infância, quantas situações de agressão, de palavras, de atitudes para com ele, que ele não cresceu nesse ambiente. E estamos vendo aí que ele vai para um lugar e se destaca nesse lugar, e juntam-se pessoas à sua volta e ele passa a liderar esse grupo de pessoas. O que nós estamos fazendo com as adversidades da vida é algo para nós pensarmos nesse dia. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.